Começando mais um podcast maravilhoso, onde quem senta nessa cadeira ou fez cirurgia bariátrica, ou quer fazer a bariátrica, ou faz cirurgia bariátrica nos outros, ou cuida de bariatricado. Gente, aqui é bariátrica pra tudo quanto é lado. E hoje eu estou trazendo uma presença ilustre de uma nutricionista que também fez cirurgia bariátrica. E ela tava até de casaquinho, né? Ela falou assim, calma, que eu não fiz bariátrica à toa. Deixa eu tirar o meu casaco pra vocês verem o meu bracinho, meu bíceps. Ela, Cacá, tudo Oi, que bom? prazer estar aqui. Nossa, como eu fiquei feliz com esse convite. É muito legal o seu trabalho e ver como você dissemina essa informação verdadeira e dá espaço para as pessoas. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou, fiquei muito feliz quando você compartilhou meus conteúdos. Assim, eu acho incrível o trabalho que você faz nas redes sociais. Parabéns. Seja bem-vinda. E olha, você é uma linda, uma maravilhosa, gostosa. Que bracinho é esse, gente? Pois Que, é, gente. que lembra que ter pá. Agora, conta mais pra gente, assim. Como que foi a sua história com a Bari? Você teve uma infância que você viveu obesidade? Como que foi isso? Então, eu era uma criança que eu cresci acreditando que eu era gorda. Mas eu tinha um corpo diferente das outras adolescentes e tudo mais. Só que porque as adolescentes, na época que eu era adolescente, eu nunca imaginei que eu ia falar na minha época, porque eu tenho só 16 anos. Mas na época que eu era uma adolescente... Você tem 16 anos? Mentira, eu tenho 28. Não, eu tenho 16. Tá. 17. Na época que eu tinha 16, 15 anos, as meninas eram tudo vareta, tudo varapau. E Sim. hoje em dia, não. Hoje as meninas têm mais corpão. E eu já era uma menina que tinha mais corpão. Só que, como eu tinha também duas irmãs que também eram magrinhas, eu cresci dentro da minha casa ouvindo que eu ia ser uma adolescente obesa e que eu ia dar problema. E como eu costumo falar para os meus pacientes, a história que te contam é a história que você acredita. Não é a história que você deveria acreditar, mas você acredita na história que te contam. E eu acreditei tanto nessa história que ela se tornou realidade. Então, eu vivia fazendo dieta restritiva, eu vivia tomei todo tipo de remédio. Quando na faculdade eu estudei farmacologia, todos os remédios que o professor falou eu já tinha tomado. Nossa. Tarja preta, antidepressivo, esses hormônios, análogos de hormônios injetáveis, assim, todos que tinha falado eu já tinha tomado. Então, justamente por esse medo de me tornar essa adolescente obesa, que eu me tornei. Então, entre várias dietas, emagrecer, ganhar peso, fazer academia, ficar sem comer, fazer todos os absurdos, eu cheguei aos 110 quilos em 2022. Quantos anos eu tinha em 2022? Eu tinha 22? 22, eu acho. E aí, 22 não, gente, eu tenho 28, eu tinha 26. Sim. Eu cheguei com 26 anos, aos 110 quilos foi meu peso máximo. Eu já tinha emagrecido, engordei, emagreci 30, engordei 50, e sempre foi assim. E eu cheguei no meu peso máximo e eu nunca tinha levado a bariátrica como uma opção pra mim. Porque era muito preconceito. Eu fazia nutrição, imagina, nutricionista fazer bariátrica. Já era super julgada por ser a única da sala que convivia com obesidade. Então, em 2022, a gente tava na pandemia. E na sua faculdade não falava-se bem da bariátrica? Não era um tópico como uma vertente também de controle de obesidade? Não, a gente estudou bariátrica a gente ouviu falar por cima da bariátrica, mas eu até falei nos meus stories essa semana, que assim, a quantidade que a gente escutou, que eu escutei na sala de aula, de alunos falando que era absurdo fazer bariátrica, que era desnecessário, que era só emagrecer, que era só fechar a boca e fazer exercício, que não precisava disso. Uma fulana que falou que, eu trabalhava numa clínica de exames e uma menina chegou lá pra fazer ultrassom, pra fazer a bariátrica, e eu tentei convencer ela de todas as formas a não fazer. Eu fiquei com muita vontade de falar, quem que você acha com qual direito você acha que você tenta convencer uma pessoa de não fazer a bariátrica? Você não sabe o que essa pessoa passou. Mas só porque eu já tinha passado pela cirurgia, porque antes da cirurgia, talvez eu pensasse até a mesma coisa, ou pior. Porque dentro da faculdade, isso não era falado. Tanto que eu comento sempre, nutricionista tem que ser especialista em bariátrica, porque na faculdade a gente só aprende a dieta pro pós-operatório desse paciente. A gente não entende nada de bariátrica. É importante você pontuar sobre isso, porque quem tá assistindo a gente não fez nutrição e não entende desse mercado,
Pode pensar que qualquer profissional é capacitado para trabalhar com bariátrica. E eu já sofri preconceito de uma nutricionista que seguia aquela linha cetogênica e low carb, quando eu tive o reganho de peso, que quando eu sentei na cadeira dela, além dela ter sido super grossa comigo, quando ela descobriu que eu tinha feito a cirurgia bariátrica, ela falou: você acabou com o seu corpo. Seu corpo nunca mais vai ser da mesma forma, vai ser mais difícil de você conseguir emagrecer, absorver nutriente. E como eu tava sem informação na época do meu reganho, eu olhei pra cara da nutricionista e eu acreditei nela. Então, existem profissionais que de fato não sabem trabalhar com bariátrica. Isso é um grande problema, porque a cirurgia bariátrica é o tratamento premium para obesidade quando você tem essa indicação. Então, na faculdade, você não teve essa estrutura de informação. Você tinha aquele preconceito ali de fazer a cirurgia. Na verdade, a gente teve sobre a cirurgia bariátrica, quando a gente foi falar na matéria de dietoterapia, que é uma matéria sobre doenças, e a gente falou sobre a obesidade, e aí a gente falou sobre a cirurgia bariátrica. Mas assim, o que é explicado na faculdade? O básico, os métodos, o que o nutricionista tem que fazer com esse paciente. Então, a gente precisa... Qual que é o seu papel antes desse paciente operar? Orientar sobre a dieta restritiva depois da bariátrica, orientar que ele vai precisar manter acompanhamento para sempre, orientar que ele vai precisar fazer os exames. Mas que exames? Que exames? Eu saí da faculdade sem saber que exames. Eu só aprendi quais exames fazer na faculdade por 2 motivos. Primeiro, porque eu operei, eu tava no meio da faculdade. Quando eu fiz a cirurgia, eu me formei agora no meio do ano. Uhum. E eu fiz a cirurgia em 2022. Então, eu soube porque eu tinha muito medo de morrer. Porque eu não tinha informação nenhuma. Eu tinha muito medo de morrer porque todo mundo falava que eu ia ficar doente, que ia ficar com a cara de doente. Olha o cabelo da doente. Não mesmo. A unha da doente. Então, eu escutava muito o bíceps da doente. O bíceps da doente. Então, assim, eu escutava isso, que eu ia ficar doente, que eu ia ficar com cara de doente, que eu ia ficar com flacidez, que eu ia... E aí, na faculdade, ninguém nunca me falou o contrário disso. E qual foi o despertar que você falou assim, eu vou fazer essa cirurgia, não aguento mais? Eu passei pela pandemia... O máximo de peso que eu tinha chegado era 90 quilos. Tá. Aí eu fiz uma dieta de uma blogueira. Eu não fazia nutrição ainda, achei uma blogueira. E ela ensinou que eu tinha que comer patinho com batata doce no café da manhã, 5 da manhã, por que não? Fui fazer. Não vou falar que eu não tive resultado. Como qualquer dieta restritiva apresenta resultados, essa também apresentou. Só que o que aconteceu? Eu fiz isso, aí depois procurei uma nutricionista, mudei alguns hábitos e consegui chegar aos 60 quilos, que era o que eu sempre tinha sonhado, de 90 para 60. Só que aí tive um relacionamento super tóxico, não tinha tratamento psicológico, porque se engana quem pensa que é só bariátrica que exige terapia. Qualquer tipo de emagrecimento ou objetivo, é interessante ter esse tratamento com psicólogo. A vida exige terapia. Viver já é um bom motivo pra gente estar conectada com a terapeuta. Alô, Tati! Beijo! Lidar com quem não faz terapia é um motivo pra gente fazer terapia, né? E aí, foi justamente isso que aconteceu. Eu tive um relacionamento extremamente abusivo e aí... Comecei a trabalhar um emprego também conturbado, não tava fazendo nutrição ainda e larguei mão de tudo. Perdi vontade de me cuidar, engordei muito rápido. Então, de 30 que eu perdi, eu ganhei 50. E aí, veio a pandemia, eu só comia, não fazia mais nada. Só que assim, quando eu pego meus stories antigos, assim, pra olhar, que eu adoro, assim como você posta os seus antigos, eu adoro ver os meus. Eu estava sempre treinando. Eu estava sempre treinando e comendo um pouco saudável, alguma coisa saudável. E eu não entendi o que estava acontecendo. Por que eu não estava tendo mais resultado? O que aconteceu com o meu corpo que eu não tinha mais resultado? Eu sempre treinei, até na pandemia eu treinava em casa. E aí aconteceu que eu tinha dificuldade para ir no banheiro, com a obesidade, a minha alimentação. Eu não ia no banheiro. E aí um dia uma amiga minha fez a bariátrica, a cunhada dela e uma outra amiga nossa com o Dr. Marcelo. E eu tava conversando com essa amiga minha que operou. Ela falou, eu operei, eu tô me sentindo super bem. Essa foi a minha última tentativa. Eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que fazer. E essa amiga minha foi minha amiga do engorda. A gente engordou juntas nessa fase, né? Então a gente sabia. Amiga do engorda, essa é nova. Toda bari tem. Se não tem, procura que você tem. Então eu tive essa amiga que ela também passou pelas mesmas coisas que eu. Então ela tinha a mesma dor que eu. E eu nunca tinha falado abertamente com ninguém sobre a bariátrica, porque nem era uma opção. Eu nem sabia que eu tinha peso pra isso. E eu marquei com o Dr. Marcelo na Calada, eu morava no interior, e eu marquei com ele, eu vinha pra cá, porque eu já namorava, meu namorado é daqui, então eu vinha pra cá de sexta. Eu marquei com ele, eu não contei pra ninguém, eu fui no consultório de mala,
Eu saí da rodoviária, fui direto pro consultório de mala, entrei lá dia 15 de outubro de 2021. Nunca esqueci essa data, viu, doutor Marcelo? E aí eu sentei e ele falou, e aí, tal, como que eu posso te ajudar? Eu olhei pra ele e falei, eu não aguento mais. Eu não sei se eu tenho peso pra operar, eu nunca fui atrás de bariátrica, eu não sei como funciona, eu sei muito por cima sobre a cirurgia, eu tenho muito preconceito com a bariátrica. Falei tudo, assim, sabe quando você vomita, assim, ó? Falei, eu tenho muito E preconceito. ele é um querido, né? Ele é um é. fofo. Ele Pra ficou quem não quietinho. sabe, gente, o Dr. Marcelo, ele fez aquele reality Quilos Mortais no Brasil. Então, ele é meio considerado Dr. Now, né? Brasileiro, assim. Marcelo maravilhoso. É Marcelo que Giovanni, né? Marcelo Giovanni. Marcelo Giovanni. Beijo, maravilhoso. E aí ele ficou quietinho, assim, me ouvindo, e foi a primeira vez que eu tive coragem de falar sobre tudo o que eu sentia, assim, em relação à obesidade. Eu falei pra ele, eu não sei mais o que fazer. Eu fico até arrepiada, porque eu lembrar daquele momento, assim, é muito um mix, assim, de emoções, porque foi uma coisa muito feliz, mas ao mesmo tempo foi eu chegando no fundo do poço, eu não tive coragem nem de falar pra minha mãe que eu fui atrás disso, de tamanho preconceito que eu tinha com a cirurgia bariátrica. Eu fui assim, ó. Você se culpava, né, por não ter conseguido sem a cirurgia. Então, era como se fosse errado a decisão pela cirurgia. Pois é. E é isso que a gente que operou e deu certo, a gente busca, né, tirar da cabeça de quem tá nesse período de decisão. É. Você tem uma doença chamada obesidade, você tentou de várias formas, né? Você treinava, você tentou várias dietas, você cursou nutrição, você entende sobre corpo, sobre alimentação, só que o buraco é muito mais embaixo Muito. quando a gente vive a obesidade. É muito mais do que muito mais embaixo. É muito duro, assim, falar sobre isso. Eu tenho certeza que um monte de gente ouvindo isso vai se identificar, porque a gente não tem mais coragem de falar pra ninguém, porque a gente sente que a gente tá fracassando ali. Aí ele olhou pra mim e perguntou meu peso, minha altura, perguntou se eu tinha algum histórico e tal. Pleno, totalmente pleno. Aí ele falou pra mim, você tem indicação pra cirurgia bariátrica, mas eu não quero te forçar a fazer isso. Eu acho que você tem que ir pra casa com todos, eu vou te explicar tudo como funciona. Você vai pra casa com todos os exames que você precisa fazer e a decisão é sua. Você vai estudar sobre a bariátrica, vai ver o que você acha. Ele falou, só não vai ver gente na internet que fala coisa que não sabe, né? Filtra o que você vai ver, mas assim, a decisão é sua. Eu sou médico, eu opero, mas eu não posso te forçar a fazer. E eu peguei todos os exames, todos os que eu tinha que fazer, e falei, bom, a decisão é minha. Eu acho que eu não vou fazer. Liguei no laboratório e já marquei endoscopia. Porque, querendo ou não, conforme ele falava, aquilo me acendeu uma luz, porque eu nunca tinha visto uma esperança pro que eu tava passando. Sim. Eu não sabia que existia uma vida diferente daquilo que eu vivia. Tanto que hoje me perguntam, como é que é a vida pra você hoje? Como que você descreve a vida hoje? Eu não sei. Porque eu nunca sabia que existia isso aqui. É igual você estar numa caverna e você não saber que tem nada lá fora. Não dá pra eu descrever a sensação que eu tenho hoje em ter o corpo que eu sempre quis. E nem me importo mais, porque tem gente que pergunta, você vai pra academia, qual que é o seu objetivo de corpo? Não tenho objetivo de corpo mais. Eu nunca imaginei que eu ia chegar assim. Eu achei que meu objetivo ia ser a vida inteira emagrecer. E aí, eu não sei descrever essa sensação. E a sensação que eu senti ali foi assim, caramba, tem alguém olhando pra mim e tem alguém me contando que eu não tô condenada a viver assim pro resto da minha vida. Que acredita também no seu processo, Que acredita né? Que no tá meu te olhando processo. como um ser humano, que entende que a obesidade é uma doença, que a cirurgia bariátrica é uma forma de controle e que você vai ter que mudar os seus hábitos e que é uma possibilidade, sim, de mudança de vida. Você falou a questão do... Eu não imaginava, né, que eu poderia chegar onde eu tô e evolução. Eu tenho 15 anos, né? Você tem quantos anos de operada? Eu tenho 2 anos e meio. 2 anos e meio. Imagina você daqui a 10, 11, 12 anos, com essa frequência de treino, com essa consciência, como que a sua estética, a sua mentalidade, a sua vida vai estar muito mais transformada. Eu também não imaginava que pós a bariátrica você poderia ter um corpo estético, porque os operados da minha época ou estão em reganho, ou estão flácidos. Dificilmente uma pessoa que fez a cirurgia há tanto tempo, né, conseguiu conservar um corpo bacana. Por quê? Porque essa informação que a gente tem hoje de meta de proteína, de suplementação, de tudo que a gente tem que fazer para realmente ter uma qualidade de vida boa após a bariátrica, é recente, no sentido de estar na mão de todo mundo com facilidade. Exato. É de 2019 pra cá. E de 2019 pra cá, que foi quando eu entrei na internet e comecei a mudar meus hábitos, o meu corpo evoluiu num nível que eu falo assim, aonde será que eu vou conseguir chegar? Porque a bariátrica não é pra deixar a gente gostosa e no shape, né? Exato.
É pra curar as nossas comorbidades, curar não, controlar nossas comorbidades, mas essa estética também é muito possível, né? Foi bem bacana isso que você falou, porque eu sinto exatamente isso, assim. É, como se fosse uma pessoa que nunca viu outra pessoa, ela não... Ah, eu não sei, já tentei descrever, mas não dá pra descrever. Você imaginar que existe essa vida, que você pode viver essa vida, que qualquer um pode viver essa vida, é só você se abrir e ter acesso às coisas. Mas a gente conversou muito sobre isso, sobre essa questão da mudança de hábitos, né? Ele falou bastante que a decisão tinha que ser minha, só que ele me explicou, ele falou pra mim, a sua cirurgia, ela vai depender de você. Eu garanto o meu trabalho. Ele falou, eu opero pessoas desde que tempo que você nasceu. Eu garanto o meu trabalho. Eu sei o que eu tenho que fazer ali dentro, eu sei o que eu vou entregar. Mas o resultado da sua cirurgia depende de você. Eu conheço pessoas que fizeram o mesmo método de cirurgia que eu e não emagreceram. Você fez qual método? Eu fiz o sleeve. Ai, que legal. Fez E sleeve. 50 quilos. Gosto, fez sleeve porque eu gosto de falar de sleeve. A gente tem levantado muita bola do sleeve dos últimos tempos, né? Porque no Brasil ainda opera-se mais bypass do que sleeve. A sua decisão pela sleeve foi pelo medo da bypass, de ser uma cirurgia mais restritiva? Ou foi uma questão que o doutor conversou com você sobre as duas? Ele te indicou a sleeve por alguma questão fisiológica sua? Por que da sleeve? Então, eu tinha medo das duas, né? Cheguei a pensar no balão, mas eu não quero falar de balão, porque a gente tem outro podcast pra falar de balão. Balão muita não. polêmica, não tenho tempo pra isso hoje. Então, a gente conversou sobre as duas. Antes de eu decidir qual método fazer, foi quando eu fiz os exames, voltei pra casa e realmente decidi que eu ia operar. Aí a gente voltou e ele falou, você já estudou um pouco sobre bariátrica? O que você sabe sobre os métodos? O que você quer trazer pra mim pra gente discutir? Que eu achei muito legal no Dr. Marcelo, né? Porque ele não decide nada sozinho, né? Só quando existe uma condição, que a gente só pode fazer esse e tal. E aí ele me explicou a questão eu já tinha ouvido falar da questão da perda de peso de cada uma, tal, como seria. Mas eu tinha muito medo do bypass pela questão da absorção. Só que aí, vitamina por vitamina, eu ia ter que tomar de qualquer jeito e tudo mais. E a gente tomou essa decisão juntos. Ele falou, olha, Cá, eu acho que assim, se você tá mais segura pelo sleeve e você não tem uma necessidade de perder tanto peso e você também é nova, então você ainda vai ter filho, ainda tem muita coisa pela frente, não tem refluxo, não tem problema de gastrite, nada disso, então não tem, a escolha é nossa, juntos aqui, os dois métodos, pra mim, tá tudo bem. O que você acha? E eu me senti mais segura aí pelo caminho do sleeve. Tá. Só que assim, né, eu me senti mais segura, mas ouvindo de todo mundo que fez bypass que eu devia fazer o bypass porque eu ia emagrecer mais, porque o sleeve emagrece pouco. Eu emagreci bem pouco, né? Emagreci uma pessoa. Emagreci eu mesma, né? Então Emagreci você metade. sofreu a repressão dos bypassers. Os bypassers Para me com cancelaram. isso, gente. Vocês não podem ficar fazendo isso com os livers. Então, os bypassers, eles fizeram isso. Começaram a falar que você não ia emagrecer, que você tá... Tá. Você pontuou uma questão que, como nutricionista, eu quero que você fale sobre isso. Existe um mito de que a sleeve não precisa suplementar como a bypass, né? De polivitamínico geral. A gente sabe da questão dos polivitamínicos ativos e quelados. Você até fez um conteúdo sobre isso. Qual é a suplementação básica que você, como nutricionista, fala para o seu paciente? Ou não tem uma suplementação básica? Você sempre avalia caso a caso? Como que é isso? Sleeve bypass. Então, a gente estava até comentando antes de começar, eu tive esse mito na faculdade, né? Onde eu achei que eu ia aprender bastante, né? Eu tive uma professora que ela não vai assistir provavelmente, porque ela nunca deu a mínima para as coisas que eu falava de nutrição desde a época da faculdade. Que ela disse ela disse... Olha onde eu tô no podcast maravilhoso. Querida. Olha, meu Querida. bíceps. Você não tem shape, ser professora, você não tem shape, eu tenho. E ela falou assim, que no meio da aula, assim, eu tava com os meus suplementos ali, eu tava conversando com uma amiga que foi minha dupla de TCC, um beijo, Eloá, obrigada por tudo. Ela foi minha dupla de TCC e eu tava conversando porque ninguém tinha conhecimento sobre bariátrica, tá? Isso a gente não tem, na sala ninguém tinha, só eu porque eu operei e falei que não queria morrer, então eu fui estudar. Tá. E aí ninguém tinha conhecimento, eu tava com meus suplementos e eu levava minha dieta pra faculdade, sempre levei marmita,
marmita, sempre levei as coisas. E aí, essa amiga minha perguntou o que eu tomava. E eu falei, eu tomo isso. Eu tomo um milhão de coisas. Eu amo um suplementinho. Não indico pra todo mundo, mas eu amo. O que aparecer, assim, tá dando sopa, eu tô tomando. Se tivesse os comprimidos da Body For You, eu já ia estar tomando agora. Porque eu sou assim, já vi, já tomei. Marinóia, eu gosto também. Eu amo. Ver um pozinho, assim, o cheirinho de já tô tomando. Eu sou assim. E aí, eu tava explicando pra essa amiga minha o que eu tomo. E aí, a professora chegou e falou, nossa, mas você gosta de um suplemento, hein? Aí, eu olhei pra ela e falei assim, então, tem o gostar e tem o precisar, né? Eu sou obrigada a tomar isso se eu quiser ter uma vida saudável e tal. E eu falando com a minha professora da faculdade. E aí, ela falou, não, mas não é assim. A gente tem que avaliar caso a caso, a gente tem que avaliar os exames do paciente pra ver se ele precisa mesmo da suplementação ou não. Tá bom, então tá, vai lá, senta lá. Agora, o que eu, como nutricionista, penso e pratico no meu dia a dia? Primeiro, eu olho sim os exames do paciente, porque dependendo dos exames, do que ele apresenta nos exames dele, ele precisa de uma suplementação específica. Precisa de um ferro na veia, precisa de uma vitamina B12 intramuscular, precisa. Então, eu dou uma olhada, mas básico, para qualquer paciente que for fazer a cirurgia, o básico. Whey, creatina e polivitamínico. É o básico, é o que eu passo para os meus pacientes. Colágeno, eu adoro, eu já falei, eu adoro um suplemento. Se você falar que você tá afim de tomar um suplemento, que você tem, pode esperar que eu vou te passar tudo o que você quiser. Isso não é um problema. Mas é o que você falou num vídeo seu, e eu acho muito interessante, e eu passei a trazer isso pra minha fala também, é que eu não estou aqui pra ficar ensinando quem tem dinheiro pra jogar no lixo. Sim. Eu quero ajudar as pessoas que têm o dinheiro, que precisam de ajuda e que precisam de facilidades pro dia a dia. Porque aí você vê, aí a gente entra naquele negócio, o paciente que veio de outro nutricionista chega pra mim e fala, é porque o meu nutricionista me indicou uma marca de whey que custa R$500, não me deu outra opção. Eu entendo, a gente tem que passar o whey, suplementos com a maior pureza possível, as tops, não marcas, mas as tops proteínas que a gente tem no mercado, a gente precisa prezar para isso. Só que por que eu não posso passar 3 opções para o meu paciente que já gasta muito dinheiro com a cirurgia bariátrica na vida? Por que eu tenho que dar uma opção, ainda dar um cupom para ele? Então, ele só tem uma opção, ele tem um cupom com o meu nome e ele só pode comprar ali. Então, eu passo esses 3 suplementos, eu passo 3 opções de cada um desses suplementos. Sim. E se eu tenho cupom, eu passo. Se eu não tenho cupom, igual é o caso da marca de suplemento da nossa empresa, que você toma, eu também tomo. Eu não tenho cupom deles, mas eu passo os cupons das pessoas que eu vejo. Eu pego o seu cupom, eu pego o cupom dos influencers para que eles consigam desconto. Porque como nutricionista, não me interessa ganhar nada da marca. Sim. Interessa que eu consiga proporcionar para você uma opção de tratamento com um custo que você possa pagar e que vai realmente ser efetivo. E o whey protein, ele é muito necessário após a cirurgia bariátrica. Você, como nutricionista e paciente bariátrica, você acredita nisso ou você acha que é possível ter uma boa qualidade alimentar e um bom resultado sem suplementar com whey? Ai, não me cancelem. Mas eu acho que sim, o whey ele é extremamente necessário, porque o tanto que você gastaria para comprar comida e suprir isso, e muitas vezes jogar fora, porque eu não consigo, às vezes eu não consigo comer um bife inteiro, né? Uma sobrecoxa de frango eu não consigo, eu tô com meu almoço aqui ainda, eu almocei era 13h. Então, assim, não dá, a gente não consegue comer a quantidade. Agora, se você consegue, se você pode pagar por essa alimentação, eu vou fazer o máximo que eu posso para te trazer a maior praticidade possível, para fazer com que o tratamento seja possível e atingível para você. Agora, se eu falar para o paciente, porque eles já vêm sabendo que eles vão precisar comprar whey. Agora, se eu falar para ele, você precisa do whey, ele falar, eu não quero, eu não vou tomar, tudo bem, eu vou fazer um plano alimentar para ele sem whey, só que ele vai ter que, pelo menos ele vai aprender que o whey não é só para bater proteína. O whey tem vários outros benefícios, pode ajudar muito e tal. Não posso comprar esse, então a gente tenta esse, eu tento aquele. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Mas eu acredito que vai existir uma grande diferença, porque não dá... Eu não conheço, no meu convívio, eu não conheço uma pessoa, e olha que eu conheço muita gente que fez bariátrica, mas no meu convívio, tem uma pessoa que foi minha amiga do Engorda, que bate a meta proteica, o resto... Não, eu não conheço e não convivo com pessoas que têm um bom resultado estético, de shape, que não tomam whey protein e creatina.
Eu conheço uma pessoa que tem resultado estético e de shape que operou, que é minha amiga do Engorda, que é minha amiga do shape. E ela não toma nada? Não, ela toma, ela Ah, tá. toma. Só que assim, é a única, que é o que a gente tá falando, eu não conheço ninguém que bate a meta proteica. Sim, As pessoas sim. não batem a meta, Não ponto. bate. Mas o ponto é que tem muita gente que acha assim, eu fiz bariátrica e só porque eu fiz bariátrica tem que tomar whey protein, só porque eu fiz bariátrica tem que tomar creatina, só porque eu fiz bariátrica tem que tomar ômega 3 polivitamínico. Amor, minha irmã nunca fez bariátrica. A minha irmã também não. Ela toma whey protein, ela toma creatina, ela toma ômega 3, ela toma polivitamínico shapeada, né? Porque ela treina. A minha mãe, Nai, a minha mãe é minha paciente, a minha mãe... Pra mim, a minha mãe tem 37 anos. Não sei quantos anos ela tem. Espero que ela tenha mesmo 37. Mas a minha mãe, ela é minha paciente. A minha mãe, ela toma o ômega 3 da nossa empresa. Ela toma polivitamínico. Ela tá suplementando algumas outras vitaminas por questões hormonais da idade dela. Ela toma whey protein. A minha mãe treina várias vezes por semana. E a minha mãe não fez cirurgia bariátrica. A minha irmã, o meu namorado, a gente compra creatina juntos. Agora, pessoas do meu convívio que eu conheço, que fizeram bariátrica, não tomam nada disso, não têm bons resultados, não Entendi. têm um corpo legal, reganharam peso, tem desânimo, tem fraqueza, tem memória fraca, tem um monte de Todos os problema. colaterais, né? Todos. Você falou a questão do ômega 3. Por que o ômega 3 ele é importante para as pessoas tomarem, assim? Não somente o bariátrico. Eu tomo por conta dos níveis inflamatórios, né, dos meus exames. E aí, o consumo de ômega 3 melhora esses níveis inflamatórios. A questão cognitiva também fala que é bom. Tem algum outro benefício com estudo comprovado para bariátrico ou seria para essa função mesmo? Então, eu não vou falar de muitos estudos aqui, porque senão eu posso tentar inventar um estudo aqui. Posso inventar um estudo aqui e não existe. Mas os benefícios para os quais eu indico o ômega 3 são exatamente esses que você falou. A pessoa melhorar os níveis inflamatórios dos exames, as questões cognitivas, problemas cardiovasculares, isso ele pode melhorar, a questão com o colesterol. Foi por isso que eu indiquei para minha mãe. E é por isso que eu tomo também. Porque eu acredito... E outra coisa, a deficiência na alimentação. A gente não consome o quanto que a gente deveria consumir de ômega 3. E se eu acredito assim, eu sou muito cadelinha da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, se eles colocaram as diretrizes de que a gente precisa consumir esse tipo de coisa, tem um monte de gente lá trabalhando que entende muito mais do que eu pra colocar isso aqui como preconizado pro mundo inteiro. Se não fosse realmente importante, isso não estaria como diretrizes para as pessoas consumirem. E a gente não consome. Eu como peixe duas vezes por semana é muito, a gente não consome. Fora que os peixes que a gente consome, eles não têm ômega 3. Então, a gente precisa suplementar, assim como as outras vitaminas. Tá. E agora falando sobre o seu emagrecimento. Em quanto tempo você perdeu, né, os seus 50 quilos aí? Foi 50 ou foi mais 50? Foi 50, o peso total. Eu operei com 110 e o mínimo de peso que eu cheguei foi 60 quilos. Tá. Hoje eu peso 65 quilos, mas eu tenho 14% de gordura e 52 quilos de massa magra. Massa magra é diferente de massa muscular, tá, gente? Massa magra é tudo que não é massa gorda. Então, é sangue, é osso, é músculo, é órgão. Porque na hora de a gente fazer esses exames de bioimpedância, adipometria, é feito um cálculo que estima a massa muscular. E a bioimpedância, ela é feita porque a corrente elétrica passa de uma forma mais rápida pelos músculos, passa de formas distintas no músculo e na gordura, e aí a gente consegue ter esse cálculo estimado. Tá. Mas eu gosto de falar do peso da massa magra no total. Eu tinha 47% de gordura quando eu operei. E hoje ter 14%, mais uma coisa que eu não sabia que era possível viver. Não sabia. Uau! Em quanto tempo você perdeu isso? 1 ano, 2? Olha, o meu emagrecimento não foi demorado, foi bem rápido, mas foi em 1 ano e pouquinho. Mas você, desde o início, foi pra academia, musculação, ou você demorou? Não, o Dr. Marcelo me liberou dia 30, passei na consulta com ele online, eu estava com a roupa do treino. Pra eles ligar e falar que eu posso ir, eu fui do dia 30 de março de 2022. Eu nunca mais parei de ir. Você tinha quanto tempo de bariátrica? 30 dias ou não? Eu operei 25 dias, ele me liberou. Uau. 25 dias. A minha irmã é personal trainer, então ela sempre fez os treinos pra mim, sempre me incentivou. Então, no dia que ele me liberou, eu já estava com a roupa de ir, literalmente. E ainda ele brigou comigo, porque eu operei a vesícula depois. E aí eu falava pra ele, eu preciso voltar a treinar. Ele falava assim...
Cara, você passou não sei quantos anos fugindo da academia, agora você quer encher o meu saco pra voltar a treinar. Vai esperar o tempo da cirurgia. E eu assim, eu quero voltar a treinar, eu quero voltar a treinar. Eu preciso do meu shape, eu preciso do meu shape. Eu tava com 6 meses, março, abril, maio, junho, julho. Não, eu tava com 4 meses de operada da bariátrica e fui fazer a vesícula. E eu queria voltar pra academia desesperada. Como que foi, com 4 meses treinando na alta, começar a sentir dor e ter que fazer a vesícula? Você sabia que isso poderia acontecer? Foi uma surpresa? Você que tinha tanto medo, né, da Bari, como que foi isso pra você? Ele tinha me falado já que cerca de 30% dos pacientes, aproximadamente, tem que fazer a cirurgia de pedra na vesícula. Tá. Eu não tive dor, Nai, eu não tive nada, eu nem sabia que existia pedra na minha vesícula. O que acontece? Com esse tempo de cirurgia, 3 meses de cirurgia, ele passou o exame. Os exames pra eu fazer. E eu fui fazer ultrassom. E aí a médica fazendo ultrassom, ela falou: Nossa, você tem pedrinha, você sabia disso? E eu fiquei assim: Pedrinhas? Não tinha isso, eu não sabia, não tinha nada disso. Só que tem um detalhe, eu ia viajar, eu ia realizar o meu sonho de ir pra Disney em julho, em agosto. E eu fui lá, cheguei pra ele com o exame e falei, tô com pedra na vesícula, o que a gente vai fazer? Ele falou, quando é que você vai viajar? Eu falei, dia 30 de agosto. Ele falou, então, a gente vai operar agora. E a família inteira, você não vai operar porque você tá com a viagem comprada. Se você morrer, se acontecer alguma coisa. Eu falei, gente, meu médico é muito mais esperto que vocês. Sabe o que ele falou pra mim? Amei! Sabe o que ele falou pra mim? Se você tem uma crise de pedra na vesícula Lá. nos Estados Unidos, como é que você vai fazer? Eu não vou estar lá pra te operar. Aí eu falei, me opera, senhor. Você sabe o que faz. Tem alguma outra cirurgia que você faça, que você queira fazer em mim? Porque eu confio o meu corpo às suas mãos. Aham. Me opere. Aí eu fui pro centro cirúrgico, operei, passei pelo pós-operatório. Não foi nada perto do que as pessoas falam que é. Não foi nada, nada, nada. E aí fiz a cirurgia, beleza, fui pra Disney no menos de um mês, assim, recuperada. Então, sua vesícula passou, você não teve nenhum tipo de dor, pós-operatório tranquilo. E como que é a sua vida hoje, bariatricada, sleeve, sem a vesícula? É aquela coisa, não sei explicar. Não sei explicar, porque é uma vida que eu nunca imaginei que existia. Gente, não dá pra explicar. Mas você consegue comer gordura, você tem dificuldade ao banheiro, você tem diarreia. Tem alguma coisa que o fato de você não ter a vesícula potencializa ou não? Não, eu sempre tive muita dificuldade de ir ao banheiro. Hoje eu tomo Tá. probióticos pra tentar resolver, faço o máximo alimentação Rica em natural. fibras, né? Que eu posso. Mas depois que eu fiz a vesícula, a única coisa que aconteceu é que eu fiquei igual aquele meme daquela menina que é um quadro pintado, que a menina fica assim, deitada, assim, ó. Porque eu tive tanta dor dos gases, foi só isso. Eu não tenho problema pra ir no banheiro, eu como de tudo mesmo, mesmo, Tá. mesmo, mesmo. Quem me olha e fala, nossa, você vai comer isso? Eu como. Só que assim, a minha relação com a comida hoje, ela passou a ser diferente. O que mais mudou na minha vida é que antes tudo que eu pensava era comida. Se eu ia comemorar numa pizzaria, eu ficava pensando, será que eu vou poder comer o tanto que eu quero? Ou será que vão reparar? Eu vou ter que comer antes de sair de casa e comer lá também? Será que eu peço uma salada pra querer dizer que eu tô melhorando? Então, tudo girava em torno da comida. Será que lá vai ter pouco eu poder comer o tanto que eu quero? Porque o gordo é julgado quando ele tá comendo, né? Exato. Então, tudo na minha cabeça girava em torno da comida. Hoje, eu não tenho isso mais. Então, hoje, é assim, ai, vamos fazer tal coisa. Tá bom, eu vou. Desde que eu esteja cedo em casa, porque eu preciso dormir cedo também. Mas hoje eu não penso mais na comida como algo emocional. Não é aquela coisa que eu preciso comer, eu vou me esconder aqui no meu quarto e vou comer chocolate. Eu achei bolsa, Nai, quando eu tava mudando de casa, arrumando coisas, jogando roupa, doando roupa. Eu achei bolsa cheia de papel de barra de chocolate. Porque eu tinha que me esconder. Porque a minha família ia me julgar, mas não era só isso. Era porque eu não queria que ninguém visse que eu tava fracassando. Uhum. Então, hoje, eu não tenho mais isso. Hoje, tem uma coisa que muita gente falava que eu não acreditava, que era o tal do privilégio magro. Tem gente que acha que não, mas ele existe. De sábado, às vezes, eu saio da academia com meu namorado, tem uma barraca de pastel, que é o melhor pastel de Vai São lá e Paulo. come. Eu saio da academia com um pastel de palmito e ninguém tá me olhando, ninguém tá nem aí pra mim. Então, acho que hoje, a principal coisa que eu posso dizer da minha mudança de vida é o meu corpo, com certeza, mas não é só isso. É que a minha relação com a comida deixou de ser emocional e passou a ser algo que me dá prazer, porque a comida tem que dar prazer, Sim. e é algo totalmente equilibrado, totalmente saudável. Eu como o que eu gosto, eu não preciso ficar o dia inteiro comendo comida ultraprocessada, eu escolho, eu cozinho. Então, essa foi a principal mudança que a bariátrica me trouxe. É muito legal você falar sobre isso, porque quando a gente tem um estilo de vida saudável, onde a gente treina, eu faço 2 aulas de bike por dia, faço musculação, tá tudo bem comer
Fritura. Tá tudo bem comer Exato. chocolate. É claro que se a gente quer melhorar o nosso shape para algum objetivo específico, apertar um pouquinho mais ali a dieta, não sair fora, o corpo vai responder muito mais rápido. Mas você manter uma rotina equilibrada treinando, eu acho que essa é a vida que os bariátricos que não treinam precisam entender que existe. Que com bariátrica ainda assim continua. Eu não acho. Isso até as pessoas me julgam, né? Que a bariátrica é o caminho mais fácil. Eu não acho que é o caminho mais fácil. Mas eu acho que a bariátrica facilita o emagrecimento. Sim. Porque ninguém ia cortar o estômago e desviar o intestino, ou somente cortar e tirar uma parte do estômago, como é na sleeve, se ela não fosse auxiliar no emagrecimento. Então, calma. A bariátrica tá aqui pra ajudar e tá tudo bem, ninguém é pior, né? Porque fez a bariátrica. E aí, quando você pensa numa rotina equilibrada com a cirurgia bariátrica, é muito mais fácil. Não tem como comparar quem tem a cirurgia com quem é obeso e não fez a cirurgia. Exato. Para eles é Exato. muito mais complicado se manter, né, magro. Tanto que são poucas pessoas que conseguem Sim. manter, né, uma vida saudável e um resultado dentro do esperado sem a bariátrica. Mas eu vou falar que isso é um grande problema que aconteceu comigo quando eu operei e eu recebo pacientes assim. A gente tem muito medo da comida. A gente tem muito medo de sentir fome. Eu, quando fiz a cirurgia, eu ouvia de todo mundo que eu não ia sentir fome mais depois que eu operasse. E quando eu comecei a sentir fome, eu falei pro Marcelo: Deu errado. aconteceu alguma coisa errada comigo? Porque eu tô com fome. Ele riu, ele falou: mas quem que falou que você não ia sentir fome? Eu falei: as blogueiras da internet. Mas o que que você sentia de fome? Era a barriga doía, fazia barulho? Não, eu não Ou era sei. vontade de Eu não comer? Era o sei, quê? Nai, porque eu perdi. A gente perde, a boa parte da população mundial perdeu o senso, a sensação de fome e saciedade. Eu atendi uma paciente essa semana, não atendi essa paciente. Ela me ligou pedindo socorro no domingo, porque ela tava passando por uma nutricionista que mandou ela comer a cada 40 minutos, ela não tava conseguindo, e ela tá na fase geral já, né? Comer a cada Uhum. 40 minutos. Eu não entendi. Se essa nutricionista quiser explicar, ou alguém quiser explicar qual que é esse tipo de protocolo. E ela falou: eu tô desesperada, porque eu não tenho que comer a cada 40 minutos, eu não sei, eu só tô com fome, eu me sinto empanturrada, eu não sei o que fazer. Eu falei: amor, a gente perdeu a capacidade de sentir fome, a gente não sabe o que é fome. E eu não sabia, né, o que era fome. Eu achava que eu confundia, eu não sabia se eu estava com refluxo, se eu estava com fome, se eu estava passando mal, se minha pressão estava baixa, porque eu perdi essa noção. A obesidade tirou de mim a sensação de fome e saciedade. Por quê? A gente só para de comer quando a gente é obeso, quando a gente tá passando mal, e não quando a gente tá cheio, quando a gente tá satisfeito. Hoje eu paro de comer quando eu tô satisfeita, porque o bariátrico, ele coloca uma luz na nossa cabeça, que é a luz da última mordida. É. A gente E sabe. pode ficar um pedacinho assim no prato. Se você tá satisfeita, você Você não não vai comer. come, exato. Aconteceu isso comigo ontem. Eu falei pro meu namorado: se eu cuspir essa carne no meu prato, você vai ficar com muito nojo de mim, vai levantar e sair? Ou eu posso? Ele falou: não, põe o copo na frente. Porque eu tava com a carne na boca, eu dei 2 mastigadas e eu falei: a anterior foi a última mordida. Se eu engolir essa aqui, eu corro riscos de vida sérios. Porque o entalo é um risco de vida. Quem É. sofre de entalo sabe como é. Então a gente é colocado uma luzinha na nossa cabeça. Você com a sleeve, você entala e já vomitou? Isso nunca aconteceu? Eu já vomitei muitas vezes, justamente por isso, porque eu perdi a noção de quando eu estava saciada e quando eu não estava. Quando a primeira vez que eu fui comer comida japonesa, eu comi aquela comida, eu fui no rodízio, louca. Aquela comida chegou e eu falei: uhul! Que delícia, tô com fome, né? Vou comer. E eu comi uma pecinha, dei uma mastigadinha, tal, beleza, ok. Chegou uma hora que eu me deu aquela sensação de quase morte do entalo. Eu falei pro meu Aham. namorado: 2 minutos eu já volto zerada. Fui pro banheiro, vomitei e voltei. Comi mais? Não. Não comi mais. Mas até, eu costumo Mas falar. tem muitas pessoas que entalam, vão no banheiro, volta, come, vai no banheiro, É, volta e come. E pode se gerar uma bulimia sim, pós-bariátrica, sim. que é um assunto que não é falado nas redes sociais, que eu já vivi e é uma realidade, porque às vezes quando você entala e você vomita, te dá uma hipoglicemia, te dá vontade Uhum, de comer. sim, Que você fica fraco, você fica sim. tremendo, né? E aí você pode, nessa de comer muito e entalar de novo. Mas você consegue esse autocontrole. É, hoje eu não vomito mais. Por quê? O que eu falo Ótimo. para as minhas pacientes: ninguém opera a tua boca. O teu estômago é operado, a tua boca é do mesmo tamanho. Então, eu aprendi que quando eu vou comer um lanche, eu como hambúrguer, eu amo. Não como McDonald's. Não sei o que aconteceu. O Dr. Marcelo colocou lá que não era pra eu gostar de Mac mais. Eu gostava muito. Depois que eu operei,
Não gosto. Eu não sou do hambúrguer, a pizza Eu gosto. gosto, Não, pizza mas eu o gosto de hambúrguer... tudo. Eu gosto de tudo, eu como de tudo. E aí, quando eu peguei um lanche pela primeira vez, depois de operada, eu fui morder. E a minha boca é grandona, minha boca é enorme. Aí a mordida é enorme. Se eu morder alguma coisa, minha boca é enorme. Aí eu falo para minhas pacientes, amor, você vai entalar, porque a sua boca não operou. Quando você vai comer um lanchinho, pede um garfo e uma faca pro garçom. É o que eu faço. Eu pareço ser nojenta quando me veem num restaurante, parece que eu sou nojenta, mas eu não sou. O problema é que se eu ficar com o lanche na mão e eu morder, eu vou passar mal. Porque eu tô conversando, tô confraternizando. Porque hoje a comida também é isso pra mim, um momento de confraternização, de conversar. Não tô prestando atenção 100%. Quando eu tô sozinha almoçando no dia a dia, eu percebo. Mas eu vou morder um lanche, eu vou morder um pedaço grande. E eu aprendi que eu preciso pegar porções menores. Então, eu corto o meu lanche e entendo o tamanho da porção que eu vou pegar. E hoje eu não entalo mais. Faz muito tempo que eu não entalo. Muito tempo. A única vez que eu entalo é quando eu sou safada, que eu quero comer comida e quero tomar sobremesa depois. Eu sei que não dá. Ou quando eu tô querendo bebida junto com a comida. Eu não faço mais isso, eu não peço mais bebida. Porque eu já entendi, eu prefiro comer do que beber, muito mais. Então, eu não entalo mais, porque eu aprendi que não dá pra eu beber e comer, não dá pra eu comer... Se eu quero comer sobremesa, eu preciso comer um pouco menos. Não é algo que eu faço todos os dias, mas eu preciso ter essa noção. Aprendi a pegar porções menores, aprendi que eu tenho que mastigar mais. Enquanto eu não aprendia isso, eu ia no banheiro, vomitava e voltava. Sabe quando você tá numa festa que você tá muito bêbado, aí você vai no banheiro, vomita e volta, posso beijar na boca de novo. Que a galera faz isso, né? Mas é importante falar sobre isso porque existem pessoas que acreditam que é normal vomitar após a cirurgia bariátrica. Tem pessoas que vomitam todas as refeições. Tem pessoas que vomitam todas as semanas. E isso não é normal. Eu, por exemplo, eu tenho um anel, né, de silicone, e por isso eu tenho dificuldade em comer carne. Mas se eu sei que a carne me faz passar mal, eu vou comer carne moída, eu vou comer frango desfiado. Eu não vou ficar também forçando o meu corpo a um alimento que vai fazer eu acabar indo no banheiro e vomitar. E o entalo, geralmente, ele só passa com vômito. Uhum. Então, não é uma coisa que a gente muitas vezes quer. O nosso corpo expele, né? Você começa a babar uma baba de alho, dá baba de alho. desespero. E aí, eu já passei por várias situações. De chegar no banheiro, aqueles banheiros de apertar a descarga. E eu falar bem assim, descer. não tem pressão. E aí, eu vou vomitar, as pessoas vão achar que eu tô bêbada. Eu vou no restaurante, o pessoal vai achar que eu tô passando mal porque a comida tá ruim. Ou eu chegar no banheiro e ser divisória com várias outras cabines. E eu ficar com vergonha Vão de vomitar. perguntar se eu tô passando mal, né? vão vir me perguntar, eu vou ter que explicar. Julgamento. Então, essa situação que a gente acaba vivendo por ter esse descontrole da cirurgia bariátrica, porque eu acho que é um descontrole, ela pode ser minimizada e até cessada quando você aprende, né, a se nutrir, aprende os alimentos que você gosta mais. E esse é um assunto que a gente tem que trazer mais, porque tem muita gente que acha que bariátrica é igual a passar mal. Quando, na verdade, não é. A gente já tá chegando no final, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. E você, como bariatricada, assim, você acha que a sua conduta como nutricionista se aproximou mais do paciente? Você consegue dar esse apoio, além de nutricional, emocional também para quem senta na sua cadeira? Como que é essa realidade hoje para você que tá cada vez mais se adentrando, né, nesse mercado? É muito curioso, é muito diferente a forma que o paciente chega pra mim. E eu sempre começo me apresentando como paciente do Dr. Marcelo, como operada, quando eu atendo pacientes dele, né? E quando eu atendo pacientes dele, atendo os meus particulares, eu sempre inicio a consulta falando que eu também fiz a minha cirurgia há 2 anos e meio. E é engraçado que o paciente tá sempre assim. E quando eu falo que eu operei, ele faz assim, ó. Relaxa. Tipo assim, ai, que bom, agora ela vai entender realmente o que eu tenho pra falar. Então, eu sinto que existe uma aproximação muito grande. Eu percebi, teve consultas onde eu fiquei só contando da minha cirurgia pro paciente, porque ele não queria saber da dieta. Ele queria saber se eu tive medo, como foi a anestesia, se eu passei mal, se eu tive algum problema, se eu tenho dumping, se eu tenho entalo. Então, assim, o paciente, às vezes, ele quer um espaço pra ele poder tirar as dúvidas que ele acha que ele não pode tirar em lugar nenhum, ou que ele acha que são dúvidas irrelevantes, ou que são dúvidas bestas, ou que ele tá... Porque a gente vai ansioso demais, então a gente acha que tudo que a gente tá perguntando é ansiedade, mas não é, são dúvidas. Eu tenho paciente que me manda mensagem 8 horas da manhã, tem paciente que me manda mensagem no domingo, 10 horas da noite... O paciente bariátrico, ele é diferenciado. E eu escolhi trabalhar com a cirurgia bariátrica porque eu fui uma paciente diferenciada e eu não tinha ninguém para me orientar. Eu passava mal na academia, comendo 1000 calorias e achando que eu estava condenada para sempre a comer assim.
Então, eu percebo uma aproximação, eu percebo uma diferença muito grande quando o paciente sabe que eu sou operada. Esse apoio emocional é fundamental e é o que você falou. Você sentou numa cadeira onde a pessoa olhou pra você e te julgou e falou que você acabou com a sua vida. Hoje, eu sou uma pessoa que eu puxo uma cadeira e falo pra pessoa, vem cá que eu vou te contar toda a verdade sobre a cirurgia que você tá indo fazer, mas eu quero que você saiba que dá pra ser a melhor coisa da sua vida. Dá sim pra ser a melhor decisão da sua vida. Só que a gente vai segurar a mão um do outro. A gente vai fazer as coisas juntos. Eu tenho uma paciente que ela manda, Diva, eu posso comer tal iogurte? Eu falo, pode, meu amor, não sei o quê. Antes de operar, ela falou, Cá, eu posso comer batata recheada? Eu vou operar depois de amanhã. Eu queria tanto comer com os meus amigos. Eu falei, pode, você pode. E ela manda figurinha de menininha se abraçando. Porque pra mim, a bariátrica é isso. A nutrição é isso. Eu podia trabalhar com muitas outras coisas, Nai. Eu sou magra hoje. Eu tento ganhar massa muscular. Eu podia trabalhar com qualquer outra coisa. Só que pra mim, não tem nada melhor do que eu sentar na frente de uma pessoa e ver que ela se iluminou, que eu abri a visão, expandi a visão dela e poder levar para ela que o Dr. Marcelo trouxe para mim, que é essa sensação de a obesidade não é o fundo do poço. A obesidade, ela é um ponto de partida para uma vida nova. A escolha é sua. Então, trabalhar com paciente bariátrico para mim é isso, assim, é pegar me ver em todas as pessoas que passam pela minha cadeira. Eu fico doida também quando eu vejo, né, lá no Instagram as pessoas tendo essa decisão pela bariátrica. Eu fico mais maluca ainda quando a pessoa desiste da bariátrica e prefere viver a obesidade. Esses dias, doutor Guilherme tava lá vendo os pacientes dele, aí teve uma pessoa que tava tudo certo, plano de saúde, tudo certo para operar. Desmarcou a consulta. Eu fui perguntar, né? Não, mas ela desmarcou a consulta, por que ela desmarcou a consulta? Ah, porque ela decidiu que vai engravidar antes da bariátrica. Meu Deus. Uma paciente com indicação para a bariátrica, obesidade, decidiu engravidar antes da cirurgia bariátrica. Então, eu acho que essa falta de informação sobre a verdade que a cirurgia bariátrica ela é, sobre a responsabilidade do paciente, sobre essa vida, essas histórias de sucesso, tudo isso é muito ruim para quem não sabe que existe e acaba tomando decisão precipitada, né? Sim. Como, por exemplo, vou gerar uma vida na obesidade ao invés de fazer uma cirurgia bariátrica, esperar 2 anos, depois eu vou, né, ser mãe da forma mais saudável possível. Então, esse trabalho dentro do consultório, do Instagram que você faz, compartilhando essa história, ele também é muito importante e é o que eu amo hoje no digital. Acabou que a gente tá nesse papo todo, você não falou suas redes sociais, fala ali pra câmera, ó. Meu Instagram é @FCarineMartins, F de Ferreira, Karine Martins. Tô tentando mudar para ficar mais fácil para vocês, mas é esse. E lá na minha bio tem um link que não sei se tá funcionando, porque a Nay me avisou que não tava funcionando semana passada. Não, voltou. Que é o link para agendar as consultas. E, gente, não é só para agendar consulta. Às vezes você tem uma dúvida, você tá aí desesperado, não sabe o que comer, posso isso, posso aquilo. Me manda uma mensagem. Eu mereço remuneração pelo meu trabalho, porém você merece ser ajudada. Você não precisa esperar 5 dias até o seu Nutri, seu médico te responder. Aproveita que vocês têm o Instagram da Nay para mandar mensagem para tirar as dúvidas, porque ela sabe muito também. E tem vários profissionais que estão aí para auxiliar vocês. Então, entre em contato, entra lá no meu Instagram, tenho muita coisa para oferecer para vocês e espero poder trazer muito mais. Muitos reels com muitas dicas que a gente ama. Muito obrigada. Obrigada, Nay. Amei. E eu tenho certeza que as maravilhosas também gostaram. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo!